Hoje eu queria contar um pouco da minha história com o quadril e o joelho, que são as duas articulações que fazem parte da minha vida profissional de uma forma muito intensa. Então, a minha história com o joelho, inicialmente, começou com a prática de esporte. Eu digo esporte, mas o que eu praticava era balé clássico. Mas a demanda física do balé clássico é uma demanda de um esporte. Então, durante a prática do balé, eu me lesionei e conheci, na época, o Dr. João Fernando Pozzi, uma referência no tratamento de joelho aqui em Porto Alegre. E me encantei, com essa articulação, com toda a afinidade que eu já tinha por causa da dança com o corpo, principalmente com o membro inferior. E aí, quando eu estava na faculdade, tive a possibilidade, as portas abertas pelo Dr. Pozzi na Santa Casa, onde ele era professor, para mim passar por um treinamento onde eu pude assistir muitas cirurgias de joelho, onde eu pude avaliar pacientes com a supervisão do Dr. Pozzi, e isso enriqueceu muito o meu trabalho e a minha experiência em avaliação e entendimento dessa articulação. Quando eu me formei, eu quis ganhar uma experiência no exterior, então o Dr. Pozzi me encaminhou para Lyon, onde ele tinha feito o treinamento dele, e é onde tem a famosa Escola Lyonesa de Cirurgia do Joelho, uma escola que é referência no mundo todo para o tratamento dos problemas do joelho. Lá eu tive a possibilidade de ficar durante 8 meses passando em diferentes centros de reabilitação. Interessante, isso foi em 1998, quando o Brasil perdeu para a França a Copa do Mundo, e um dos centros de reabilitação que eu passei lá era o centro onde o proprietário era o médico da seleção francesa de futebol. Então eu tive essa possibilidade de experienciar a parte mais esportiva das lesões do joelho com eles. Quando eu voltei ao Brasil, eu passei a atender muitos pacientes seguindo essas rotinas da Escola Lyonesa de Cirurgia de Joelho, que é uma escola que preconiza um tratamento de fisioterapia mais acelerado, com uma recuperação mais rápida, que na época não era tão comum, mas que hoje em dia já faz parte da rotina do fisioterapeuta. Além da prática clínica, do atendimento na clínica, eu tive a possibilidade de vivenciar muito a reabilitação pós-operatória dentro de hospitais. Os meus 13 anos como professora na PUC me possibilitou estar dentro do hospital, ajudando os alunos a atender pacientes com cirurgias de joelho e acompanhar esses pacientes, esses alunos ao longo do tempo. Então, essa união entre o conhecimento teórico, a prática clínica, a prática hospitalar, me trouxe essa vivência na área do joelho, que eu acho que é bem importante e me possibilita ajudar muitos pacientes. O quadril surgiu um pouco depois na minha história. Surgiu lá por 2006, 2007, quando um cirurgião de quadril, um ortopedista chamado Marco Aurélio Telochin, especialista nessa área do quadril, me procurou para desenvolver um protocolo para reabilitação de pacientes com um problema que ele estava começando a tratar muito, que chamava impacto femoroacetabular. Na época não se conhecia muito sobre impacto femoroacetabular. Eu, propriamente, conhecia muito pouco. O Dr. Marco tinha feito treinamentos na área de artroscopia de quadril para corrigir esse problema e queria um centro de fisioterapia que pudesse atender esses pacientes para o pós-cirúrgico. Então, nós desenvolvemos um protocolo aqui na FISIC para tratar esses pacientes, que funcionou muito bem, os pacientes receberam muito bem essa abordagem que a gente usou para o pós-operatório, e a gente passou também a fazer avaliações, onde a gente fazia uma série de mensurações antes da cirurgia, além de orientar muito bem o paciente sobre o que ele ia passar durante o processo cirúrgico, que isso é um aspecto muito importante da fisioterapia, a parte de educação, poder oferecer ao paciente a informação sobre o que vai acontecer com ele ao longo do processo. E os pacientes ficaram muito satisfeitos com esse tipo de avaliação e abordagem, e isso começou a crescer muito na FISIC, a ter uma demanda muito grande, e aos poucos, então, a FISIC começou a se consolidar como uma referência no tratamento do quadril. Eu sempre fui, a pessoa que toquei esse trabalho do quadril dentro da clínica com a ajuda dos fisioterapeutas que trabalhavam comigo. Então, o quadril na FISIC, além da gente poder atender e oferecer esse trabalho para os pacientes em termos de atendimento, a gente começou a poder fazer pesquisa, ou seja, produzir conhecimento e reforçar a nossa ideia de que a fisioterapia baseada em evidência traz mais benefícios para os pacientes quando praticada. Então, ao longo desses anos, a gente já produziu muitos artigos com dados daqui de dentro da FISIC, que foram publicados em revistas nacionais de alto impacto
e revistas internacionais. Essa parte da pesquisa passou a ser tão importante para mim aqui dentro da FISIC que eu resolvi fazer um doutorado. Já tinha feito o mestrado logo que eu saí da universidade e aí resolvi fazer meu doutorado. E no meu doutorado, a maior parte dos dados que eu utilizei dos pacientes com problemas de quadril eram dados produzidos dentro da FISIC. Isso foi muito gratificante, poder, produzir conhecimento junto à prática clínica sempre foi um sonho que felizmente eu pude realizar. Então, o quadril veio um pouco depois do joelho, mas eu posso dizer que tanto o quadril quanto o joelho tomaram a minha prática clínica e são o meu ponto de referência hoje em dia no meu trabalho com a fisioterapia.